Oi, pessoal. Estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre o tratamento para acidez gástrica, úlceras pépticas e doença do refluxo gastroesofágico. Inicialmente, é importante entendermos que o ácido do estômago e a pepsina, que é uma substância que juntamente com esse ácido auxiliam no processo digestivo que se dá no estômago, eles não provocam lesões e nenhum tipo de problema naturalmente em um indivíduo, porque o nosso corpo, no nosso estômago, consegue produzir fatores que vão ser chamados de defesa da mucosa, ou seja, eles vão impedir que esse ácido, juntamente com a substância pepsina, ele provoque lesões e venha a causar danos na parede do estômago. Só que quando ocorre uma ruptura dessa parede de proteção, pode acontecer as úlceras gástricas e podem acontecer também as úlceras duodenais, que vão depender da região. Duodeno é a região terminal do estômago que se liga com o intestino. E no esôfago, que vai provocar o refluxo, nós temos uma barreirinha de proteção entre o estômago e o esôfago, que impede que ocorra o retorno do conteúdo do estômago para o esôfago e venha provocar aquela queimação que a gente sente, que às vezes sobe aqui e a gente acaba sentindo. Por que ocorre essa ruptura desse equilíbrio, dessa defesa da mucosa? Em alguns casos, por exemplo, pode ocorrer devido ao uso de anti-inflamatórios não esteroidais. Quem não conseguir entender isso, é interessante ver o vídeo sobre AINES, foi o primeiro vídeo que eu postei. E importante entendermos também que nosso estômago, essa defesa de mucosa, ela é estimulada por prostaglandinas e por óxido nítrico. Outro fator que pode provocar esses problemas é a H. pylori, que é uma bactéria que se instala no estômago e ela tende a provocar essas lesões. Vamos entender como é que se dá a secreção de ácido. A secreção do ácido no estômago ela é mediada por algumas substâncias, que são acetilcolina, gastrina e histamina. Algumas atuam diretamente nas células do estômago e estimulam essa liberação, e outras que no caso a gastrina, atua indiretamente. Vamos entender como se dá esse processo. O nervo vago, que pertence ao nosso sistema nervoso central, ele desce do cérebro, vamos falar bem literal, desce do cérebro, vem aqui para o nosso sistema nervoso entérico, que é o segundo cérebro que ajuda na manutenção das funções do sistema digestório. Então, o nervo vago vem, libera acetilcolina no sistema, juntamente com o sistema nervoso entérico, e essa acetilcolina liga-se aos receptores M3 e ajudam e auxiliam na liberação do ácido gástrico. Além disso, nós temos células enterocromafins, que são células que contêm a histamina. A histamina, uma vez liberada, vai ligar-se nos seus receptores H2 e promover essa secreção ácida. A gastrina, por sua vez, como eu falei, ela atua indiretamente. O que a gastrina faz? Além da acetilcolina liberada pelo sistema nervoso central e o sistema nervoso entérico, o que pode acontecer? Pode ocorrer também a liberação, na verdade, ocorre a liberação do peptídeo liberador de gastrina. Esse peptídeo vai lá, é liberado, ele se liga em alguns receptores. Esses receptores, quando ativados, estimulam a liberação de gastrina pelas células G. Essa gastrina, por sua vez, é liberada e vai lá para as células enterocromafins. Nessas células enterocromafins, por sua vez, tem a histamina, que vai acontecer o mesmo processo. Libera histamina, liga-se em H2 e ocorre a liberação do ácido. Como é que esses receptores ativados vão levar à liberação de ácido? Porque eles
esses receptores estão acoplados à proteína G, alguns à proteína GQ, e eles vão aumentar o AMP cíclico e os outros, na verdade, proteína GQ e outros acoplados a outra proteína G vão fazer a liberação do cálcio. Esses dois segundos mensageiros, o cálcio e o AMP cíclico, eles vão ajudar nesse processo de liberação do ácido gástrico. Como é que esse ácido gástrico ele vai ser estimulado, sua liberação? Qual é o sinal que nós vamos ter para essas células, para esse sistema funcionar? Bom, o olfato, quando a gente sente o cheiro da comida, quando a gente vê a comida e a própria antecipação ao alimento. Nosso corpo entende que a gente vai comer e aí começa a produzir o ácido para, quando a gente comer, ele já está ali no lugar de agir e promover a digestão. É importante entendermos que ocorre que existem barreiras, como eu falei, tem as defesas de mucosa. Então vamos falar de cada um. No duodeno, qual é a defesa? No duodeno, acredito eu que é a mais simples de todas, ocorre a liberação de bicarbonato. E o que o bicarbonato faz? Bicarbonato ele é alcalino e ele vai contrabalancear com o ácido. Isso vai levar a uma neutralização do pH ali naquela região e impedir que o ácido venha a provocar danos no duodeno. Subindo mais um pouco, no estômago tem o muco. O muco ele é estimulado pelas prostaglandinas e pela prostaciclina e aí ele vai formar esse gel em torno da parede do estômago e impedir esses danos que podem ser provocados pelo ácido. E do estômago para o esôfago existem outra barreira, que é o esfíncter esofágico inferior. Esfíncter é um músculo que se fecha, e aí quando ele fecha, não tem como o conteúdo gástrico retornar. Por isso que quando esse esfíncter está com algum problema, quando ele não fecha direito, a pessoa tem o refluxo. Do mesmo jeito, quando a barreira de muco não está sendo produzida da forma correta, ou ela foi impedida de ser produzida pelo uso de anti-inflamatórios não esteroidais, pode ocorrer as úlceras, pode ocorrer a gastrite. E no duodeno, quando existe algum problema, produção excessiva de ácido, o bicarbonato pode não conseguir contrabalancear e neutralizar esse ácido. Bom, falei do sistema, falei do funcionamento, falei das barreiras de proteção. Agora vamos saber como é que os fármacos agem no caso da ruptura desse sistema de defesa. Bom, vamos iniciar pelos fármacos que acredito eu são os mais prescritos por conta da sua segurança, que são os inibidores da bomba de prótons. Quais são eles? São o omeprazol, o pantoprazol, o esomeprazol, o lansoprazol. Esses medicamentos, eles agem impedindo a liberação de ácido por 24 a 48 horas. Como é que isso acontece? Falou de bomba de prótons, mas o que é essa bomba de prótons? Lá no início eu falei que a histamina vai ajudar a liberar o ácido, a acetilcolina, gastrina, mas eu não falei para vocês quem é que vai ajudar nessa liberação de ácido. Proposital, porque aqui torna mais fácil o entendimento. Todas aquelas substâncias que eu falei, histamina, acetilcolina, gastrina, elas vão auxiliar no funcionamento dessa bomba. Como é o nome da bomba? H+, K+, ATPase. Essa bomba vai fazer uma troca de potássio por hidrogênio e esse hidrogênio liga-se com o cloro e forma o ácido clorídrico, que é o ácido gástrico. E aí vai promover essa liberação do ácido por meio dessa bomba. A bomba é estimulada por aquelas substâncias que eu falei para vocês. E a partir disso, qual é o mecanismo de ação desses medicamentos, os inibidores da bomba de prótons?
O nome já é bem sugestivo. O que é que eles vão fazer? Eles vão inibir essa bomba, eles ligam-se irreversivelmente a essa bomba. Ou seja, uma vez que eles se ligam na bomba, eles não se desligam mais, é necessário uma nova bomba seja formada para substituir aquela que foi ligada ao medicamento. Por isso que é de 24 a 48 horas. Mesmo que o medicamento tenha um tempo de meia-vida curto, quando ele se liga lá, passa pela ativação em meio ácido, ele se liga irreversivelmente, mesmo que ele seja eliminado, o que restou dele, continua valendo o efeito, continua persistindo o efeito, como eu falei, entre 24 a 48 horas. Bom, mas nem tudo que é bom demais, tem sempre os efeitos adversos. Quais são eles? O mais grave de todos é um efeito rebote que pode acontecer quando a pessoa faz um tratamento longo, digamos assim, e ela pode, quando cessar o tratamento, ela ter um efeito rebote onde vai ocorrer uma hipersecreção de ácido. O que seria isso? O estômago vai acabar produzindo muito ácido, vai ter muito ácido e aí pode ocorrer a recidiva do problema, ou seja, o problema pode voltar. Além disso, essa hipersecreção de ácido pode levar as células a se modificarem para tentar resistir àquele ambiente hostil e essa modificação celular pode levar à hiperplasia e posteriormente ao aparecimento de câncer. Mas esses são casos muito raros, esporádicos, e eu não estou aqui para dizer para vocês que o omeprazol dá câncer. Estou apenas falando de um efeito adverso grave que pode acontecer. Além desse efeito, existem outros efeitos, como cefaleia, constipação, diarreia, náuseas, que são, ao meu ver, efeitos que podem ser toleráveis quando se deseja uma melhora num quadro mais grave. Depois dos inibidores da bomba de prótons, nós temos os antagonistas do receptor H2, é o receptor da histamina. Como eu falei, a histamina liga-se nesse receptor e vai produzir ácido. Então, esses medicamentos, eles são muito seguros também, é uma classe que os prescritores costumam utilizar muito, mas eles têm uma eficácia um pouquinho menor que os inibidores da bomba de prótons. Eles se ligam reversivelmente, eles competem pela histamina e eles vão suprimir a secreção de ácido em cerca de 70% por 24 horas. Quais são eles? Ranitidina, cimetidina, famotidina. E eles são muito utilizados para alívio na verdade, cura das úlceras gástricas, tanto duodenais como no próprio estômago. Eles também são utilizados para prevenir as úlceras de estresse e também para a doença do refluxo gastroesofágico. Os inibidores da bomba de prótons também são utilizados para estes mesmos fins, tratamento das úlceras e da doença do refluxo gastroesofágico. Quais são os efeitos adversos desses medicamentos, dos antagonistas do receptor da histamina, H2? São muito semelhantes aos outros que falei, a cefaleia, diarreia, constipação. Só que em alguns casos, como esses medicamentos estão disponíveis também para administração intravenosa, algumas pessoas podem, quando se administra a forma intravenosa, elas podem ter delírios, podem ter também, além dos delírios, confusão, fala arrastada, mas apenas em casos de administração intravenosa, reforçando, e em pacientes idosos. Além dessas duas classes que falei, que são as mais utilizadas, mais prescritas pelos médicos, ainda temos alguns outros exemplos que são menos utilizados por conta dos seus efeitos adversos, por conta do risco de utilizá-los. Temos os medicamentos que vão aumentar a defesa da mucosa. Quais são os exemplos?
O primeiro deles é o misoprostol. O misoprostol ele é um análogo das prostaglandinas e ele vai auxiliar na prevenção do aparecimento de úlceras em pacientes que fazem uso recorrente de anti-inflamatórios não esteroidais. Porque essas prostaglandinas, para quem não viu o vídeo de AINES, eu vou explicar um pouquinho brevemente. Essas prostaglandinas, como eu falei lá no início, elas são responsáveis por estimular essa defesa. Quando você administra um AINE, os AINES vão bloquear a produção dessas prostaglandinas e deixar o nosso estômago mais suscetível, mais frágil para o ácido. E aí o misoprostol ele serve justamente para substituir essa ausência de prostaglandinas. São os prostanoides, além da prostaglandina tem esse a prostraciclina E2. O que eles fazem? Ligam-se nos receptores EP3, que está acoplado à proteína GI e vai diminuir o MP cíclico. Com essa diminuição do MP cíclico, lá no início eu também falei que o MP cíclico estimulava a produção do ácido. Aqui é o contrário, com o MP cíclico diminuído, tem-se uma diminuição da secreção gástrica. E além disso, as prostaglandinas elas vão estimular a produção de mucina, que é a substância responsável pela formação do muco, e aumentar a citoproteção. Mas eu falei que existem efeitos adversos que não são muito desejáveis e que podem e que levam esses medicamentos a não serem tão prescritos. No caso, esse medicamento, o próximo que eu vou falar é o mesmo caso. Quais são esses efeitos? Bom, diarreia em 30% dos pacientes que utilizam e as grávidas também não podem fazer uso. Por quê? Se eu estou administrando uma prostaglandina sintética, ela vai ter o mesmo efeito da prostaglandina endógena nossa, natural. E aí, a mulher grávida, para entrar no processo de trabalho de parto, é necessário que algumas prostaglandinas entrem em ação para estimular a contração da musculatura uterina. E aí, se eu tomo prostaglandina sintética, ela vai agir da mesma forma e vai estimular a contração da musculatura uterina. Então, o que pode acontecer? Parto prematuro, uma estimulação do trabalho de parto antes do momento certo. Então, por isso que não é adequado que esse medicamento seja administrado em mulheres grávidas. E por conta da diarreia que acomete boa parte dos pacientes que utilizam o misoprostol, ele não é muito prescrito. Além disso, nós temos o sucralfato, que é outro medicamento utilizado. O que o sucralfato faz? Por conta da composição química desse medicamento, o sucralfato vai formar uma geleia, digamos assim, viscosa, pegajosa, que quando no ambiente ácido, esse medicamento é administrado, quando chega no ambiente ácido do estômago, ele forma esse gel. E aí, esse gel vai recobrir as crateras das úlceras e impedir que o ácido continue entrando em contato com a úlcera e levando uma piora daquele quadro. Por que não é tão utilizado? Seria muito bom, né, se pudesse ser utilizado, mas em alguns casos, ou em todos os casos, melhor falando, esse medicamento ele vai dificultar a absorção de outros fármacos, como a digoxina e a fenitoína. Então, digoxina é um medicamento que tem a janela terapêutica muito estreita, ou seja, a dose que pode levar a efeitos adversos e a dose que leva a efeitos terapêuticos são muito próximas uma da outra. Então, se é uma pessoa que necessita da digoxina diariamente para ter a manutenção do funcionamento do coração, se essa pessoa não tem o medicamento absorvido da forma correta, ela pode ter efeitos gravíssimos. O coração dela pode ter o desbalanço dos batimentos e podem ocorrer processos mais graves nesse indivíduo. Além desse medicamento, sucralfato e do misoprostol, existe outra classe de medicamentos que são os antiácidos. Os antiácidos eles são muito utilizados porque eles são mais baratos, porque eles são isentos de prescrição, assim como os inibidores da bomba de prótons, os receptores
Os antagonistas do receptor H2 e os outros que falei, eles são muito acessíveis, digamos assim. E por ter essa acessibilidade muito fácil, digamos assim, as pessoas costumam utilizar muito, mas eles não são indicados para o tratamento prolongado, para o alívio das úlceras, para o alívio dos problemas do refluxo. Eles são muito utilizados quando a pessoa come alguma coisa que não fez bem e ela sente azia, ela sente aquele retorno. E ele é muito ali pelo momento. Não é um medicamento, não são medicamentos aconselhados para se fazer uso contínuo, nem um tratamento prolongado. Esses medicamentos eles têm a composição de hidróxido de magnésio e hidróxido de alumínio mais simeticona. Existem outros que, por exemplo, o próprio bicarbonato é muito utilizado, mas o bicarbonato ele é muito solúvel e o estômago absorve rápido. Esses medicamentos eles têm a finalidade de neutralizar a acidez do estômago. Existem outras formações como CaCO3, que é o carbonato de cálcio, mas tem a liberação de CO2, a pessoa vai ter constipação, pode ter flatulências e não é algo desejável. Por que os mais utilizados são o hidróxido de magnésio, mais o hidróxido de alumínio e a associação com a simeticona? Bom, a simeticona ela é um surfactante que vai diminuir a formação das espumas, que são formadas no estômago e no sistema digestório geral, nos intestinos. E aí, a simeticona ela é muito utilizada para o alívio da constipação. E exemplos, tem-se o gastrol, gastrogel, milanta plus. Existem inúmeras formulações, boa parte deles são soluções e são muito utilizados, como eu falei. E para finalizar, gostaria de agradecer a cada um que assistiu esse vídeo até o final, reforçar que vocês deem o like, que vocês compartilhem se vocês gostarem do vídeo, que vocês se inscrevam no meu canal, porque isso me ajuda muito. E estou disposta a tirar dúvidas, podem comentar as dúvidas de vocês que eu vou tirar com todo prazer, porque minha intenção aqui é ajudar, informar e conscientizar as pessoas acerca do uso dos medicamentos e mostrar para elas como é que o medicamento sabe em que local vai agir quando a gente administra ele. E era isso, muito obrigada, até a próxima!